Boa noite, irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto, a reunião de domingo à noite. Hoje é 9 de agosto de 2020, segundo domingo do mês de agosto, também um dia conhecido como o Dia dos Pais, um dia especial. E eu quero desejar a todos os pais as mais ricas bênçãos do Senhor em suas vidas, que Deus possa abençoá-los como pai. Nós vamos tratar do tema Dia dos Pais, um tema tão importante na vida de cada um de nós. Eu não quero falar simplesmente sobre as obrigações de um pai para com seus filhos, nem os princípios bíblicos que nos ajudam a sermos bons pais, e nem sobre os filhos honrarem seus pais. Dentro da mensagem isso vai ser tratado com certeza, mas eu queria tratar nesta noite sobre o que Deus espera de nós como homens, como pais. E aqueles que serão futuramente um pai, poderem já aprender como que Deus espera que você haja como pai. Como que Deus espera que você treine seus filhos nos caminhos do Senhor. O que Deus espera daqueles que são filhos e que têm os pais ainda vivos? O que nós podemos fazer para honrar o nome dos nossos pais? Dentro da mensagem nós vamos tratar com certeza desses princípios, mas eu gostaria de começar a mensagem prestando um tributo ao meu pai. Romanos 13:7 diz que nós devemos pagar a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aqueles que conheceram meu pai, alguns conheceram muito bem ele, tiveram uma vivência longa com ele, outros conheceram ele pouco, tiveram pouco tempo de convivência com ele. Mas meu pai foi sempre um homem que procurou de falar de Jesus aos seus amigos, aos seus funcionários, aos vizinhos, aqueles que Deus colocava em seu caminho. Foram poucas as vezes que o nosso carro, quando íamos para a igreja, ia só a família. Aliás, não só na igreja. Muitas vezes nós íamos no jardim zoológico, campo de futebol, e nunca ia só os filhos, iam muita gente. Sempre tinha um vizinho, filho de um vizinho. Eu lembro do Fusquinha, foi o primeiro carro que meu pai teve. Teoricamente no Fusca cabe 5 pessoas, mas às vezes tinha 8, 9 dentro do Fusca. Depois foi a variante, cabia lá mais uns 10, 12. Então quando teve a caminhonete aí, então foi que nós tivemos a oportunidade de levar muita gente aos cultos, especialmente a escola bíblica dominical. Eu lembro que meu pai levava umas crianças do bairro do Morumbi, a favela do Real Parque. Ali ele fez tipo uns bancos na caminhonete e sempre levávamos ali 15, 20 crianças na escola dominical. Meu pai era assim. Talvez ele não tinha um sermão preparado para pregar, mas a vida dele foi um sermão. E o resultado disto, um deles, que pelo menos nós temos conhecimento, é de um rapaz, um vizinho nosso, nós chamávamos ele de Aritana, se não me engano o nome dele é Edmilson. E esse menino hoje ele é pastor de uma igreja batista, aqui pertinho. Minha mãe encontrou ele anos passados. Então, são marcas que o meu pai deixou em minha vida. Talvez você não teve um pai crente, mas eu creio que mesmo assim ele deixou marcas em sua vida. Alguma história que você pôde viver com ele, talvez um dia em que você foi trabalhar com ele. Eu tenho certeza que você se sentiu orgulhoso de estar trabalhando junto com ele. Provavelmente você deu um duro danado naquele dia, esperando ver, não talvez uma palavra de agradecimento, mas apenas um sorriso de aprovação. Isso para nós já era o suficiente. Eu me lembro que na Castelo Branco, e toda segunda-feira quando eu pego a Castelo Branco, eu passo por esse trecho e eu lembro do que aconteceu comigo, meu pai ali na Castelo Branco, certa manhã. Meu pai estava fazendo serviço no jardim em Itu, e
chegando ali no quilômetro 70, 74, mais ou menos, eu lembro era um dia de chuva e o pneu da caminhonete estourou e a caminhonete capotou. Naquela manhã, antes de pegarmos a estrada, o meu pai parou a caminhonete e disse que queria orar. Como filho de crente, frequentando a igreja, nada mais comum do que orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre uma viagem, mesmo que pequena. Itu de São Paulo tem 100 quilômetros. E ali, quando então estávamos desse quilômetro 70, 74 mais ou menos, estourou um pneu da caminhonete, ela virou. E ela só não foi parar na pista contrária, sentido contrário, porque a carga estava amarrada. E essa carga só foi amarrada porque um amigo do meu pai sugeriu para ele amarrar a carga a fim de evitar que a polícia o parasse e multasse por conta das cargas ali, né? A carga grama, algumas mudas de plantas estarem soltas, né? E foi isso que não permitiu que a caminhonete fosse parar do outro lado da rodovia Castelo Branco. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou falando isso para que possamos, como pais, deixar um legado aos nossos filhos. E mesmo aqueles que ainda não são pai, que se tornarão pai um dia, possam pensar a respeito do que você quer deixar para os seus filhos. O que seus filhos vão guardar em seus corações. Ser pai não é deixar uma boa herança patrimonial, mas um legado de caráter, principalmente, sendo crente em Jesus Cristo, um legado espiritual. Ser pai é ser homem. Ser pai é ser homem com H maiúsculo. Eu não vou entrar na polêmica dos últimos 15 dias sobre a moça que fez propaganda para o Dia dos Pais. Muitos já falaram a respeito e com bastante propriedade, mais sabedoria do que eu poderia ter. Mas quando eu falo que o pai é um homem com H maiúsculo, não estou dizendo que apenas que ele seja um homem do sexo masculino. Isso é óbvio. É claro que isso é verdade. Lutar contra isso é dar murro em ponta de faca. Mas quando eu falo que ser pai é ser homem com H maiúsculo, eu quero dizer que ser pai é ser homem de honra. Um homem que honra Deus, sua família, seus filhos. Geralmente pensamos no texto de Paulo falando dos filhos honrar os seus pais. Ali em Efésios capítulo 6, versículo 1, né? Nós temos as instruções para os pais, como o marido, para as esposas, para as mães. Depois do capítulo 6, ele fala: Filho, obedecer a vossos pais o Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Embora o apóstolo Paulo está falando que o filho deve honrar o pai e a mãe, e isso é verdade, mas nós, como pais, devemos honrar a nossa paternidade. Nós devemos ser homens de honra. Nós devemos mostrar para os nossos filhos que nós somos homens que tememos e amamos a Deus. Salmo 127, versículo 3 e 5. Salmo 127, versículo 3 e 5. Eu lembro desse texto, o meu irmão Reginaldo Goulart, ele me ensinou para mim quando nasceu o meu primeiro filho. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como eu disse, o nosso irmão Reginaldo Goulart, ele leu esse texto quando nasceu Davi. E aqui fala que os filhos são heranças do Senhor. E o Reginaldo, então, ao citar esse texto, ele disse que a aljava, ela era composta de pelo menos 5 flechas. Então, eu precisaria ter mais 4 filhos para poder completar a minha aljava. Na verdade, a aljava se colocava entre
20, 25 flechas. Mas eu me contentei em ter 2 flechas mesmo, né? E Deus, graças a Deus por isso. Mas o sentido aqui do versículo é que importa. Não é a quantidade de filhos que você vai ter. A aljava com flechas, ela significa muito mais do que guerrear. Você pode dar um arco para mim, uma aljava com flechas, e eu sair para guerrear, com certeza vou ser morto nos primeiros minutos da batalha, porque eu não sou treinado para isso. Para se usar as flechas, o arco, é preciso saber lançá-las. E para saber lançar, você precisa treinar. Precisa sabedoria, preparo, muito treino. Assim como o pai não é feito da noite para o dia, não é porque você se tornou pai que você já é pai completo. Demora tempo. Ouso dizer que é para a vida toda. O nosso irmão Haroldo Heimer, do Palavra da Vida, ele dizia que o papel do pai foi dado a um amador. Se você pensa, porque só porque colocou um filho no mundo você já se tornou pai, você está enganado. O caminho é longo. Como eu disse, talvez seja para a vida toda. Eu creio que eu estou na metade do caminho. E ainda tenho muito que aprender como pai. Porque os primeiros anos dos nossos filhos, nós ensinamos eles a fazerem várias coisas. Ensinamos a andar, ensinamos a falar, ajudamos eles, né? A falar e a pronunciar as primeiras palavras. Mas também nós aprendemos muito com os nossos filhos. Eu me lembro que quando o Pedro era pequenininho, talvez tinha 5, 6 anos de idade, ou 4, ele se queimou na churrasqueira. Nós estávamos fazendo churrasco em casa, em família. Apenas eu, Elizabeth, o Davi e o Pedro. E depois de terminar o churrasco, ele estava correndo no quintal. Nós morávamos no fundo do salão da igreja, do Taquaral. E ali ele correndo, ele tropeçou e caiu com o braço em cima da brasa. E queimou. E ali no desespero, preocupado, tentando ver o que fazer, ele simplesmente falou: vamos orar, porque orar ajuda. Pois é, filho tem disso. Filho nos ensina muitas coisas. E ali eu aprendi que o primeiro passo que eu devia ter dado, a primeira reação, deveria ter buscado a presença do Senhor. Mas como eu ia dizendo, a estrada é longa. Não é também porque seus filhos se tornarão adultos, porque já casaram, que você deixou de ser pai. Você não tem mais tanta influência na vida deles, mas com certeza você ainda poderá ajudá-los, orientá-los quando for necessário. E ainda mais, eu creio que nós só terminaremos o trabalho quando o Senhor nos chamar para o aposento de cima, quando formos levados para a eternidade. Sempre haverá algo que podemos fazer. Pela alegria, grata alegria, esse ano eu já comemorei o Dia do Avô, umas 3 semanas atrás. Então, essa é uma nova etapa na minha carreira de pai. Porque eu espero ensinar os meus netos não a jogar bola, porque senão eles seriam pernas de pau. Mas eu penso em contar histórias da Bíblia, como eu fiz com meus filhos. Ensiná-los a obedecer seus pais. Funcionar como aquele que solidifica o que os pais ensinaram a eles. Funcionar como algo que faça solidificar. Os pais ensinam os princípios da palavra de Deus. E como avô, nós poderemos solidificar, mostrar para eles que é isso mesmo. Os que os pais ensinaram é verdade. Eu já falei disso algumas vezes, que ser avô é reforçar os princípios da palavra de Deus no coração dos netos. Nós temos exemplo de Timóteo com a sua avó. E não é como dizem por aí que o papel dos avós é estragar os netos, pelo contrário. Longe disso, sabe? Uma besteira tremenda que alguns pastores, inclusive, falam de púlpito.
mas nós temos que ajudá-los a compreender e criar neles convicções espirituais. Fazer essas crianças entender que os valores que os seus pais estão transmitindo são os valores mais importantes para as suas vidas. Então, ser pai é uma missão para a vida toda. Nós temos na igreja pais de todas as idades. Temos pais de crianças, de adolescentes, jovens, pais de adultos. Em todo caso, qual é o legado que você está deixando para o seu filho? O que o seu filho está aprendendo de Cristo em sua vida? Será que seu filho aprende que para ir à igreja tem que ter vontade? Ah, hoje eu não acordei com vontade. Ah, não vamos na igreja. Ou eu vou na igreja, eu vou nos cultos quando o dia está agradável. Ah, hoje está meio chovendo, não vou ficar em casa aqui debaixo da coberta, está gostoso. É esse tipo de exemplo que você está deixando para seus filhos? Amanhã ou depois, quando seus filhos se rebelarem e não tiverem desejo de ir cultuar o Senhor Jesus Cristo com os demais irmãos, não reclame. Ele está vendo os exemplos. Será que ele vê você como pai, um homem que ora, que lê a Bíblia? Ou ele vê você como pai chegando em casa do trabalho, se jogando no sofá, pegando o controle remoto e passa horas e horas em frente à televisão? Eu lembro do meu pai muitas vezes sentado na mesa da cozinha com a Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus. Isso é um legado que ficou na minha vida. Então, nós como pais devemos deixar aos nossos filhos coisas importantes para a vida deles. Provérbios 1:8, o texto de Provérbios 1:8, também é um texto que dá instrução para o filho, mas eu quero fazer aqui o pensamento reverso. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de sua mãe. Nós lemos aqui a exortação para os filhos. Os filhos devem ouvir o ensinamento dos seus pais, do seu pai, a instrução da sua mãe. Mas para um filho ouvir o ensino, o pai tem que ensinar. Como pais, devemos ser professores, instrutores, treinadores. Não para que nossos filhos sejam os melhores, mas que eles sejam homens e mulheres de Deus. O que nós devemos deixar para o nosso filho não é o patrimônio material. O que eu levo do meu pai não é um patrimônio material. Esse é pouco e ainda tem que dividir com outros 6 irmãos. Mas a herança que ele deixou e a herança que você pode deixar para os seus filhos é a herança espiritual. E isso você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos. Porque o dinheiro não é tudo na vida. Você até pode deixar um bom patrimônio, se você foi bem sucedido na sua profissão, você pode até deixar um bom patrimônio. Mas o que você vai deixar de patrimônio espiritual para os seus filhos? Então você deve se preocupar com isso. Deve saber que, como pai, os princípios da palavra de Deus devem ser incutidos no coração dos seus filhos. E nesse dia dos pais, eu gostaria que você refletisse o que você tem dado, o que você tem deixado, qual o legado que você tem deixado para os seus filhos. Que herança você está procurando deixar para os seus filhos? Talvez você receba um presente nesse dia. Talvez você receba um abraço, uma homenagem. Eu lembro quando os meninos eram crianças, as professoras da escola dominical faziam cartões, eles escreviam e tinha ali uma pequena lembrança. E a alegria deles entregar esse presente. Toda criança se sente orgulhosa em entregar o presente para o seu pai. Principalmente é um presente que elas puderam fazer, que exigiu esforço delas. Né? Isso realmente nos alegra o coração. Mas eu gostaria que você se preocupasse em
receber deles o presente, deles chamá-lo de irmão. Porque um filho, ele também deve ser nosso irmão em Cristo. E esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, né? Apresentar a eles o Evangelho, a fim de que eles possam crescer nos caminhos do Senhor e andar junto conosco, celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo juntos, num culto, quando a igreja estiver reunida. Eu não quero que você se preocupe em deixar para o seu filho uma impressão de que você é um homem perfeito, um homem sem falhas. Não, porque todos nós temos falhas. Todos nós cometemos erros. Mas eu queria que você deixasse para os seus filhos o exemplo de um homem que busca a Deus. Tem pessoas que querem impressionar os filhos, mostrando a eles que eles têm resposta para tudo. Mas que você possa pensar em deixar para o seu filho o exemplo de que você não tem resposta para tudo. E que você busca sempre na palavra de Deus a resposta para as dúvidas, para os dilemas da sua vida. Que ele possa ver que você, como pai, quando erra, quando peca, busca o perdão, a reconciliação. Não tenha vergonha de se mostrar humano, não tenha vergonha de se mostrar. Talvez alguns vão pensar que isso é fraqueza. Não, não é fraqueza. Pelo contrário, é caráter. Porque todos nós temos medo, todos nós lutamos com dúvidas. A nossa preocupação deve ser mostrar aos nossos filhos que as nossas dúvidas, os nossos medos são depositados no trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Que corremos para a palavra dele, para sabermos o que fazer. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho. Ontem eu vi um vídeo, e eu já tinha visto no começo da semana passada, um menininho chamado Mário, com um caixote de engraxar. Ele entrou numa loja para comprar um relógio para o pai. E o vendedor começou a filmar e conversar com ele, e perguntou se ele juntou aquele dinheiro num dia só. Ele falou que não, foram vários dias para juntar R$30 e comprar um relógio para o pai. E ele lá, então, o vendedor conversando com ele, embrulhou o relógio, entregou o relógio, pegou o dinheiro e depois de concluída a venda, ele disse: olha, eu vou devolver o dinheiro para você, porque você está sendo um exemplo para os outros garotos. Porque você quer presentear seu pai com um trabalho seu. E poucos dias depois, esse vídeo ele rodou aí as redes sociais. As pessoas da cidade ali que viram, os empresários que viram aquele vídeo, se sensibilizaram com aquilo e presentearam aquele menino. Aquele menino ganhou camiseta, chinelo, caderno, celular, ganhou vários presentes, porque ele quis mostrar para o pai o esforço dele em presentear com algo que realmente fosse feito por ele. Mas eu creio que o maior presente que um pai gostaria de receber de um filho é ver ele se rendendo aos pés de Cristo. Então você, como pai, tenha essa preocupação de fazer com que seu filho compreenda o Evangelho e viva o Evangelho. Não é apenas obrigar seu filho à igreja, se batizar quando tiver certa idade, não. Mas que ele possa realmente compreender o que é o Evangelho de Jesus Cristo e se comprometer em viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos, uma palavrinha para os filhos. Não se preocupe em agradar o seu pai com bens materiais, como eu dei o exemplo do menino Mário. Lógico, a alegria dele em dar um presente para o pai. Eu também ficava feliz quando podia presentear o meu pai, mas não se preocupe
em querer surpreendê-lo com conquistas. Você até pode ser uma pessoa bem-sucedida, acumular um bom patrimônio devido à sua profissão, mas não se preocupe com isso. Isso vai alegrar, com certeza, o coração do seu pai. Mas a maior alegria que o seu pai poderá ter é ver você seguindo nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. É ver que você está andando com Cristo. É ver que você também trilha no caminho do Senhor Jesus. E que quando ele partir para estar com o Senhor Jesus Cristo, assim como meu pai já partiu, você possa ter certeza que um dia você estará com ele também. A alegria de poder ir ao culto e chamar o teu pai de irmão. De poder abraçá-lo como irmão. Que você, como filho, possa compreender a importância de primeiramente receber a Deus como seu Pai eterno, por meio de Jesus Cristo. E que a partir desse passo, confiando sua vida em Jesus Cristo, você possa também andar junto com seu Pai, nos caminhos do Senhor Jesus. Então, nesse Dia dos Pais, que você, como filho, possa louvar a Deus junto com ele. Possa agradecer a Deus pela herança espiritual que seu pai deixou em sua vida, se você já de fato confessa a Cristo como seu Salvador. Sabendo que, mais do que pai e filho, como eu disse, nós somos irmãos em Jesus Cristo. E não existe maior bênção do que um pai e um filho poder orar junto, servir ao Senhor junto. Que Deus abençoe a sua vida como pai. Que Deus abençoe a sua vida, que um dia será pai. E que você possa lembrar sempre disto. Ser pai é uma tarefa para a vida toda. Quando os meninos tiraram a CNH, e eu já falei também para outros que se habilitaram e mostraram carteira de habilitação, eu dei os parabéns, é óbvio. Mas também eu disse assim, eu sempre procuro dizer isso para eles: olha, parabéns, você pegou a CNH, mas você ainda não é motorista. Você está habilitado a dirigir. Ser motorista demora muito tempo, porque você não tem prática, você vai treinando, você não tem habilidade, você não tem os macetes. E depois de muito tempo ainda nós aprendemos algumas coisas. Então, ser pai também, como eu disse no início, não é botar o filho no mundo. Nasceu o seu filho, você é pai. Parabéns. Você está começando uma carreira que dura a vida toda. Você está habilitado. Agora, treine os seus filhos no caminho do Senhor. Caminhe com eles no caminho do Senhor. Vivam juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente nesse dia. Não apenas esse dia, mas todos os dias de sua vida. Como pai, como filho. Que nós possamos, como irmãos em Jesus Cristo, estarmos vivendo juntos para a glória dele. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom final de dia. Que Deus abençoe a sua semana que estará começando. Que você possa honrar o nome do Senhor Jesus Cristo por meio da sua vida, como pai, como filho, que nós possamos prestar toda a honra e toda a glória a Ele que é digno de receber, porque Ele é o nosso Pai eterno, e por meio dele nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, por essa pequena reflexão sobre o Dia dos Pais e a importância que o Senhor traz para nossas vidas a respeito de como ser pai. As instruções que o Senhor deixou em Tua Palavra, nós possamos aplicá-las em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e que possamos crescer juntos cada dia. Ó Pai, queremos Te louvar porque temos essa liberdade de chamá-lo de Pai. Te louvamos porque nós também temos a oportunidade, o privilégio de levar nossos filhos até os pés da cruz de Cristo, para que eles também possam reconhecê-lo como Pai.
Abençoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver cada dia para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.